Alô, alô, meninos e meninas, estamos aqui mais uma vez com o podcast do Arete Esportes Oficial, seu canal de gestão esportiva, de entrevistas. Depois vai haver novidades, causos, histórias e muito mais. E vamos lá, Ivan, nosso parceiro Ivan, vamos lá, meu irmão, tudo em paz com você, garoto? Tudo beleza, Wilson? Como é que você está? O Arete Esportes vai falar de gestão esportiva, de esporte, sustentabilidade, de divisões de base, de tudo que engloba a gestão esportiva, tudo que engloba a boa gestão esportiva. E se você está curtindo o podcast Arete Esportes, não se esqueça de inscrever, de deixar o seu like, de ativar o sininho para que nos próximos episódios do Arete Esportes você seja avisado e possa vir curtir com a gente mais uma entrevista, não é mesmo, Wilson? Com certeza. E a cidadania e atualidades, né? A gente mora num país fartíssimo de atualidades picantes, interessantes e com a profundidade suficiente para nossas abordagens aqui de gestão esportiva, para nossas abordagens tão interessantes sobre o desenrolar dos esportes, do marketing, governança, etc. E hoje, particularmente, nós estamos aqui, temos o prazer de receber aqui Vicente Piton, inenarrável prazer, que satisfação de receber. Nos conhecemos há algum tempo e uma pessoa de uma trajetória espetacular e que vai conversar conosco aqui no Arete Esportes. Vicente Piton, trajetória profissional do esporte, consultor legislativo de carreira do Senado Federal Brasileiro, especializado na área de legislação esportiva. Trabalhou nos debates e na elaboração de projetos como a Lei do Mandante, Lei das SAFs, Lei Geral do Esporte e Lei das Apostas Esportivas. Ele é professor da OAB São Paulo em Direito Desportivo. Foi conselheiro do Bahia por 2 mandatos e membro da Comissão de SAF. Vamos então às perguntas. E, Vicente, mais uma vez, muito obrigado, viu, por atender de primeiro o convite. Você sempre tão solícito, tão atencioso. Isso nos faz muito feliz. Nós todos sabemos que o ambiente de negócio do esporte, ele é composto pelo ambiente econômico, o ambiente sociocultural, o ambiente tecnológico e o ambiente político-legislativo. Então vai a pergunta, Vicente. Como é que o ambiente legislativo pode contribuir para uma melhor eficácia entre os 3 outros ambientes em prol de um ambiente de negócios do futebol mais evoluído no Brasil, que ele está precisando tanto, né? Boa noite, Wilson. Boa noite, Ivan. Falar sobre esporte, falar sobre futebol, né? Sempre foi minha paixão, desde pequeno. Cresci na arquibancada de cimento da Fonte Nova, com muito orgulho. E há alguns anos se tornou, há mais ou menos 8 anos, se tornou também carreira profissional, né? Hoje em dia, eu lido no Senado Federal, basicamente com assuntos ligados à legislação do esporte, né? Bom, vamos lá. Essa pergunta que você traz aí, ela realmente é muito interessante e muito complexa. O que é o parlamento, né? O parlamento, na verdade, é justamente essa caixa de ressonância. E é lá que a gente discute e reúne todas essas dimensões, né? Todos os atores, né? Todos os setores envolvidos e toda essa dimensão que envolve, aqui a gente está falando sobre esporte, que envolve, né? Sobretudo essa área esportiva. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Desde 2019, existe um projeto de lei apresentado lá no Senado que fala sobre a profissionalização dos árbitros. Essa coisa que a gente ouve tanto, né? Os dirigentes falarem, quando o time deles é prejudicado, aí o assunto vem à tona, né? Todos falam sobre isso, mas me parece que é um tema assim, até de consenso, né? A necessidade de profissionalização dos árbitros. Mas como? Né? Existe esse projeto que não entra em detalhes, mas simplesmente fala, né, que os árbitros devem ser profissionais, carteira assinada, CLT, etc. Existem nuances, sobretudo do futebol, que requer uma certa... uma situação especial, né, em relação a outros segmentos profissionais e produtivos, etc., da sociedade. E o exemplo de como o parlamento pode e deve atuar. A gente constituiu, em vez da gente simplesmente
reunir ali alguns técnicos da casa e fazer um relatório, né? E apresentar esse relatório para o senador, levar a votação, né? Nas comissões, depois no plenário. A gente resolveu fazer um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho envolvendo Ministério do Esporte, Ministério do Trabalho e Emprego, CBF, obviamente, comissões de arbitragem. A gente chamou 3 árbitros para compor esse grupo de trabalho, 2 associações, né, de árbitros. Então, assim, a gente faz esse trabalho de chamar a sociedade, chamar todos os atores e setores envolvidos para sentar numa mesa, né, a gente debater, trocar ideias. Não adianta nada a gente fazer um diploma legal que não tenha ressonância, que não ouça, né, as demandas de todos os setores envolvidos. No Brasil se costumou, digamos assim, dar uma carga pejorativa à questão do lobby. Lobby, quando é a defesa de interesse legítimo de setores, é absolutamente natural e necessário, né, nesse processo legislativo dentro do parlamento. Então, esse grupo de trabalho, eu acho que meio que representa e dá um bom exemplo na resposta da sua pergunta. Ele chama todos os setores envolvidos, né, naquela dimensão, né, no caso ali, a gente está falando muito de futebol, né, embora seja arbitragem esportiva, mas o futebol, né, o carro-chefe. Eu acho que esse grupo de trabalho é um exemplo de como o parlamento trabalha em todas essas dimensões aí que você citou na pergunta. Perfeito. Massa. Vicente, como o Wilson falou para todo mundo que está assistindo a gente, você é uma das pessoas que participou, né, do desenvolvimento da lei da SAF. Se os árbitros, né, esse exemplo que você deu, é algo que está tão no nosso cotidiano de quem gosta do esporte, a SAF era um elemento novo para a gente falar, para se legislar sobre, inclusive. Eu queria saber quais foram os princípios, né, que nortearam essa lei da SAF e como é que você está vendo a evolução, né, dessas SAFs hoje no Brasil, que ainda não são maioria, mas já estão nos grandes mercados, né, na Série A, em diversos grandes clubes do país, inclusive no Bahia. Legal, Ivan. Primeiro, prazer falar contigo também. Bom, esse debate sobre o clube empresa, né, como se convencionou chamar, tecnicamente existe até um debate técnico entre a gente assim, ou é clube ou é empresa no fundo, né? Mas no Brasil se convencionou chamar clube empresa, né? Esse debate começou, na verdade, e sejamos bastante objetivos, né, em traçar esse panorama histórico. O debate começou com a demanda do Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, em relação ao Botafogo, né? Botafogo, glorioso Botafogo, estava quebrado. O termo é esse exatamente, né? Quebrado, como a associação sem fins lucrativos, não existe, né? Não existe a possibilidade de falência, mas estava ficando inviável, economicamente, absolutamente inviável. O Rodrigo Maia, né, botafoguense, pega essa causa, os botafoguenses se reúnem, não tem jeito para o Botafogo. Só que a gente precisa de um diploma legal que crie um ambiente, que crie uma segurança jurídica para que se falava muito dos irmãos Salles, né, de investir no Botafogo e tal. A gente vai falar mais adiante um pouco sobre esse arcabouço jurídico, mas existia ali a necessidade para o Botafogo, né, de criar esse arcabouço jurídico. É claro que essa é a demanda inicial, mas que ali se enseja um debate em que, sim, se percebe a necessidade de dar novas possibilidades ao futebol brasileiro de profissionalização e, sobretudo, de recepção de novos investimentos, né? E tratamento da dívida também, que é uma coisa que ali é absolutamente necessária nesse contexto. Pois bem, na Câmara dos Deputados, através do deputado Pedro Paulo, se faz um primeiro trabalho onde não se criava um tipo societário específico, que veio a ser a Sociedade Econômica do Futebol, né? É um SA apenas para o futebol, empresas do futebol. E ali, no substitutivo do deputado Pedro Paulo, apenas se traçava algumas condições especiais ali e tal, mas era um modelo basicamente inglês, em que não se criava um tipo societário e apenas se enquadrava ali em SA, em limitada, no que já existe, né, do direito comercial, e se fazia alguma coisa ali de tratamento de dívida. Pois bem, nesse espaço de tempo,
dois advogados brilhantes, né, de São Paulo, chamado Rodrigo Monteiro de Castro e José Francisco Mansur. Depois eu tive o prazer de conhecer os dois, se tornaram bons amigos e são pessoas absolutamente brilhantes. Eles são paulinos, né? Diante ali de um quadro político sempre complicado do São Paulo e tal, o Rodrigo é um brilhante comercialista e o Mansur, advogado da área esportiva. Eles se juntam, né, estudam muito exemplos de outros países. A SAF ela tem uma inspiração muito forte na SAD, né, que é a Sociedade Anônima Desportiva, da Espanha e de Portugal. E aí eles estudaram vários modelos tal e apresentaram ao senador Rodrigo Pacheco esse projeto que criava o tipo societário específico do futebol, né? É a Sociedade Anônima do Futebol. E aí sim, construindo um ambiente muito próprio do futebol, embora a lei das SAs também se aplique subsidiariamente, mas a lei das SAFs pegava questões muito específicas do futebol, tratamento das dívidas, a questão da recuperação judicial, a questão da necessidade de trazer segurança a essa transformação, né, do clube associativo, da parte de futebol do clube associativo, em uma sociedade, em constituir essa sociedade anônima do futebol, a necessidade de proteger o patrimônio, esse talvez seja um dos aspectos mais importantes da lei, de proteger o patrimônio e a história desses clubes, né? Em que o Botafogo, o Bahia, o Cruzeiro, não simplesmente mudem de cores, né? Mudem de hino, mudem de sede, que é uma coisa que a lei só permite se o próprio clube associativo original, de maneira absolutamente democrática e absoluta, permita, né? Então, a lei estabelecia muitas dessas nuances, dessas coisas específicas. O Rodrigo Pacheco vira presidente do Senado, e no final de 2020 para 2021, e ele se encanta com o projeto e decide, a Câmara aprovou o substitutivo do deputado Pedro Paulo, daquele jeito, do modelo inglês e tal. O Senado, então, encampa essa tese da SAF, e faz um debate amplo, né, com a relatoria do senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que também fez um trabalho brilhante, ele que é da área, e foi diretor jurídico do Flamengo, né, conhece muito o setor, e se constrói um debate no qual Guilherme Belintani, presidente do Bahia, participou ativamente, foi uma das figuras mais vocais dos dirigentes de futebol, né, deu várias sugestões, e ao final se chegou num resultado bem bacana, bem agregando, né, todas essas posições dos credores que estavam com medo de que ao fim desse processo essas dívidas simplesmente, né, fossem aí, como historicamente sempre foram, né, no futebol brasileiro, foram ali por debaixo do pano, deixado para trás e tal. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu construir uma lei, como toda lei, imperfeita, né, e isso é importante sempre frisar, né, uma lei imperfeita que, sim, depois colocada em prática, começaram a se perceber algumas lacunas, algumas necessidades de aprimoramento. Já há um projeto dentro do Congresso Brasileiro que faz algumas modernizações, né, na lei das SAFs, e aí se construiu um projeto que eu acho que, Ivan, como você colocou na sua pergunta, que já tem consequências muito positivas para o futebol, né? Se a gente for parar assim agora, nesse momento, para analisar a Série A, são 9 clubes, né, constituintes de SAF, dos 20. Eu não gosto muito de falar de resultado, porque eu acho que simplifica muito a questão, dizer que a SAF ganha, a associação perde, eu acho que não é por aí o debate. Mas só a título ilustrativo, dos 9 primeiros, 6 hoje são SAFs constituídas, né? Nosso do Esporte Clube Bahia. Então, assim, eu acho que os resultados são bastante positivos. Começa a se criar um mercado de investimento do futebol brasileiro. A gente já teve a primeira venda de SAF, que foi a do Ronaldo, né? Que é uma coisa muito interessante, né? E cria essa possibilidade de mercado. Então, me parece que nesses 3 anos já, né, de 3 anos de constituição de promulgação da lei da SAF, eu acho que os resultados são bastante promissores. Bacana, Vicente, bacana. Inclusive, a gente sempre comenta aqui, Vicente, com esse afunilamento econômico global, né, no futebol, sobretudo,
né? E acaba havendo uma certa elitização pela economia, né? É quase que impossível um clube hoje para, né, se manter grande ou querer ser grande, deixar de ser sociedade anônima do futebol no Brasil com essa conotação. Muito difícil, é quase impossível para, né, para manter grandeza, para chegar a uma grandeza razoável de competição, etc. Vicente, eu vou te perguntar qual é o papel da legislação na melhoria da infraestrutura esportiva no Brasil? Como garantir que investimentos sejam feitos de maneira a beneficiar tanto o esporte de alto rendimento quanto o esporte de base? Vamos lá. Isso, eu acredito muito no Estado regulador, né? Eu acho que o Estado talvez seja a sua principal missão, né? É regular bem, né, as relações sociais, as relações econômicas. Claro, sempre deixar a margem de liberdade, né, a margem produtiva, né, mas precisa proteger os vulneráveis, precisa proteger a segurança, né, precisa proteger com que essas relações sejam econômicas ou sociais se deem sempre num ambiente, né, saudável, de respeito às normas, etc. Eu acho que falando agora na nossa parte, né, a legislação esportiva, ela tem um papel fundamental, seja na questão da governança, né, de criar um ambiente saudável, transparência, sobretudo, de governança, seja para ser indutor do crescimento também, né? A gente, no parlamento, durante 7 anos, debateu a nova Lei Geral do Esporte, que foi promulgada ano passado, né? É uma lei bastante abrangente, como o próprio nome já entrega, né? Era um projeto que agregava, né, toda a legislação esportiva em todas as suas nuances, seja o esporte de rendimento, esporte escolar, esporte de formação, muitos dispositivos sobre a base, né? Eu lembro que teve o episódio do Ninho do Urubu, trouxe um debate muito intenso sobre... E aí pegando um gancho objetivo, né, da sua pergunta, a importância do Estado estabelecer um regramento de condições de segurança, de higiene, de oportunidade de educação para esses garotos, que a gente sabe que 2 ou 3%, né, se tornam efetivamente jogadores profissionais de alto nível. Então, é muito importante, nesse sentido, que o Estado estabeleça, né, as condições de funcionamento do esporte de formação, do esporte olímpico, né? A gente fala muito sobre futebol, claro, é a nossa paixão, né? É a pujança econômica do esporte nacional, mas a legislação esportiva ela tem muito cuidado com o esporte olímpico. São modalidades que dependem, muitas quase que exclusivamente, ou em boa parte, de recursos públicos, né? Seja de lei de incentivo, seja de repasse de loterias. Então, nesse aspecto, a legislação esportiva é crucial para o desenvolvimento dessas modalidades, né? A gente está acompanhando agora aí a saga foi o primeiro entrevistado de vocês, né, nosso presidente Emerson Ferretti, de construir aí as modalidades olímpicas do Bahia, tal, de reformatar o clube. E a lei geral, por exemplo, estabelece vários mecanismos nesse sentido, né? Nesse aspecto, porque quando a gente fala do futebol, eu acho que aí o papel da legislação é muito mais garantir uma segurança, como eu acho que a gente conseguiu fazer na lei das SAF, garantir uma segurança jurídica para investimentos, garantir ali alguns parâmetros mínimos, proteger alguns patrimônios ali materiais, né, do futebol brasileiro, as marcas, etc. Mas ali é o mercado, né? Ali o Estado tem que ter um papel apenas de ser algum balizador ali. Já no esporte educacional, de formação e no esporte olímpico, aí o Estado tem um papel, eu acho que é um pouco mais forte, um pouco mais necessário, né? Nesse sentido de fomento, de garantir a transparência das entidades de administração, né? Do esporte, das federações, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então, nesse aspecto, para o esporte olímpico e para o esporte amador e de formação, eu acho que esse papel do Estado da legislação é ainda maior. Você falando sobre legislação, eu fiquei pensando aqui, há algum tipo de legislação que você acredite que ainda falte, né? Ainda falte o Congresso legislar,
Você citou a questão dos árbitros, né? Existe algum outro além dos árbitros que você acredita que possa haver uma legislação interessante, que o Estado possa exercer esse papel? Ivan, eu acho que sempre tem, né? A gente brinca que o que não falta no Brasil é lei, né? Inclusive tem um trabalho constante do parlamento de consolidação das leis, porque é tanto projeto, é tanta legislação, né? E muitas vezes solta, né? E existe um trabalho grande de fazer esse novelho, né, legal, legislativo, concatenado, né? Então, assim, tem muita lei no Brasil. Mas é claro que existe ainda muita oportunidade de aprimoramento, de legislar sobre relações. A sociedade é muito dinâmica, né? As coisas vão surgindo. Um exemplo aqui que a gente estava falando, né, antes de entrar no ar, eu estou num evento aqui em São Paulo em relação à integridade e questão das apostas esportivas. É um assunto que, embora a gente saiba que a aposta meio que sempre existiu, mas com o advento, né, dos smartphones e desse mercado global, ele cresce muito de 6, 7 anos para cá. No final de 2018, foi editada uma lei, né, de iniciativa do Poder Executivo, apenas autorizando essas apostas e mais nada, não regulou, não criou um ambiente seguro, não vislumbrou impactos negativos que são mais do que óbvios, né? Eram mais do que óbvios, né? Do jogo, do vício do jogo, enfim, né? Na saúde pública até. E agora existe esse debate muito grande. No final de 2023, a gente aprovou a nova lei das apostas, né? Um incremento àquela lei de 2018, que apenas autorizava, legalizava e mais nada. E aí, agora sim, né, houve uma regulamentação que só vai valer a partir de 1º de janeiro de 2025. E se entendeu que era o período necessário para que o mercado, né, se adaptasse. Essas inúmeras bets que existem hoje, né, conseguissem ali organizar a documentação, enfim, se organizarem para que o mercado efetivamente fosse né, regulado. Então, é um exemplo, Ivan, de novos segmentos que surgem, né? Que surgem não, mas que crescem, né? A aposta sempre existiu, mas que acaba se tornando, né, um tema pujante e que o parlamento, por necessidade, né, e por clamor da sociedade, tem de debater, entender a questão, ouvir, chamar todos os seus atores, né, e representantes, como quase sempre é feito, e legislar sobre isso, né, para criar um ambiente minimamente seguro, né, punições, né, para aqueles que infringam, né, as regras, né, colocadas. E eu acho que isso vai estar sempre surgindo, né, essas questões novas, sobretudo no esporte, né? Novas modalidades surgem, novas questões surgem. O esporte de alto rendimento cada vez mais econômico, né? Cada vez com cifras maiores. São impressionantes as cifras hoje movimentadas, né, pelo esporte, né, ao redor do mundo. Então, eu acho que esse processo vai estar sempre aí. Massa, estamos aqui no Arete Esportes com Vicente Piton, né? Ele que é consultor de carreira legislativo do Senado, contribuiu com diversas leis importantes relacionadas ao esporte. E você que está curtindo aí esse Arete Esportes, não esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever aqui no Arete Esportes e comente o que é que você está achando desse programa, dessa live. Ative o sininho para que da próxima vez você possa saber quando vai ter mais um episódio do Arete Esportes. O Wilson tem um recado, né, pro pessoal também, Wilson, me diga aí. Projeto Oxente, o Projeto Social Oxente, que é o nosso parceiro aqui do Arete Esportes oficial, com Cissa, com Laís, nossas companheiras, amigas de tão longa data, desde a época de colégio, que fazem um trabalho brilhantíssimo no Projeto Oxente, que está sempre precisando da nossa contribuição. O QR Code está aí na tela, gente. Quem puder contribuir, a gente fica super agradecido. E tem uma novidade, vai haver um campeonato interno de jiu-jitsu na escola Rafael Arara, e essa escola se tornou parceira do Projeto Oxente, de forma que quanto maior o número de inscritos no Instagram dessa escola de jiu-jitsu Rafael Arara, quanto maior o número de inscritos, maior o número de garotos e garotas
do Projeto Oxente que poderão entrar para essa escola e praticar jiu-jitsu gratuitamente. Então, nós estamos muito imbuídos nesse propósito e vou dizer aqui para vocês, o Instagram é @ararabjj. Vou repetir, @ararabjj. Esse perfil do Instagram da Escola Rafael Arara. Se inscrevam. Nosso apelo a vocês é que se inscrevam nesse perfil, porque quanto maior o número de inscritos, uma forma que vocês terão de ajudar a turma, os meninos, as meninas do Projeto Oxente, entrarem para as fileiras da Escola de Jiu-Jitsu Rafael Arara sem pagar nada. E é muito importante a formação esportiva, saúde mental, saúde física e também entretenimento e, naturalmente, bem-estar social. E para saber mais sobre o Projeto Oxente, é só botar o celular aí no QR Code que está aí na tela e vocês podem saber um pouco mais sobre o Projeto Oxente. Vicente, a gente está falando de assuntos que estão em voga, né? Que podem passar por legislação. E eu lembrei, assim, que uma das discussões que surgiu a partir das SAFs e dos maiores investimentos no futebol é a questão de fair play. Fair play de salário, fair play de contratações. Você acha que o Estado pode se meter, vamos dizer assim, pode ajudar nessa discussão de alguma forma? Ou acha que isso tem que ficar sob a competência da CBF, dos clubes, e o Estado se manter fora? É outro tema que ressurge ao sabor dos acontecimentos, né, Ivan? O time perde para outra SAF com investimentos, aí, às vezes, o próprio time, a própria SAF com investimentos, perde para outra SAF, ela alega fair play, ela quer o fair play, ou ela fala da necessidade do fair play. Quando ela ganha, não se fala nada, mas o outro... Mas, enfim, faz parte aí do folclore do futebol. Ontem até surgiu a notícia de que a comissão de clubes, né, junto à CBF, fez uma primeira reunião para tentar começar a elaborar um projeto de fair play. Pela terceira vez, já houve 2 outros projetos capitaneados pela CBF que não vingaram, né, que não conseguiram ali chegar a um consenso mínimo. Vamos ver dessa terceira vez. A Lei Geral do Esporte, e eu lembro bem desse debate que a gente fez lá, a Lei Geral do Esporte, ela fala, ela cita, na verdade, né, o fair play, né, como uma medida adequada para, seja a liga, né, para as entidades de administração do esporte estabelecerem, né, em suas competições. O que acontece? Existe um princípio constitucional ali no artigo 217 da Constituição, que absorve, né, um pouco a dinâmica do que se chama lex esportiva, que é a lei esportiva em caráter piramidal, que vem lá da FIFA, das federações internacionais, e aí são internalizadas pelas confederações e federações locais, e autonomia das entidades esportivas. O que é que isso significa? É lógico que o Estado pode e deve interferir em questões sociais, em questões macro, em relações econômicas, né? O esporte, ele não é um mundo à parte da sociedade, ele faz parte da sociedade. Agora, existe uma vedação para que o Estado se intrometa, né, ou queira legislar sobre questões muito atinentes à própria dinâmica da modalidade, a competição, né? Por exemplo, teve um parlamentar que queria legislar sobre o VAR. O clube dele ele se sentiu prejudicado, o clube que ele torce e tal. Ou não, mas temos que estabelecer regras de funcionamento do VAR. E todos os especialistas foram uníssonos em dizer, não, o Estado ele não tem atribuição, justamente por causa desse princípio constitucional, o Estado ele não pode se intrometer na dinâmica da organização do esporte, da competição, né? Dos cartões, da forma como o jogo é jogado, digamos assim. E eu acho que o fair play entra um pouco nisso, Ivan. O fair play é uma regra de competição, né? Uma regra econômica ali dentro daquele universo esportivo de competição. Bem diferente da questão, por exemplo, dos impostos, né? Da questão das relações de trabalho, das relações comerciais, tudo isso, enfim, o mundo do esporte não está à parte da sociedade, ele tem que se ater às regras, né? E à legislação ordinária.
Agora, no que tange à competição esportiva, porque o fair play, ele cinge-se à questão da competição esportiva, né? Uma regra econômica para os campeonatos e para a competição esportiva. Eu entendo, né, e assim como diversos outros especialistas, e aí não dá para o Estado estabelecer uma obrigatoriedade do fair play. A lei geral, ela fala sobre fair play, mas ela não estabelece como uma obrigação, por exemplo, como ela fez em relação, e agora, no final do ano, a gente está completando esse processo aí nos principais estados brasileiros, a necessidade do reconhecimento facial nos estádios, porque isso é uma questão de segurança. E segurança, o Estado tem total, né, atribuição e missão institucional de legislar sobre. Agora, em relação ao fair play, infelizmente, eu adoraria, né, se a gente pudesse, de alguma maneira, trazer isso, né, que é um mecanismo tão importante para a estabilidade, para a paridade de armas dentro de uma competição. Não sei se vocês acompanharam, eu vi rapidamente uma entrevista do presidente do Cuiabá, falando que eles venderam acho que ele até jogou no Bahia, né, o Ranieri, Isso. Sim. cabeça de área. Eles venderam para o Corinthians. O Corinthians, assim como vários outros, não pagou, né, para vários outros credores. O Corinthians não pagou, né, e ele agora está disputando pau a pau ali com o Corinthians a questão do rebaixamento, tendo que um dos melhores jogadores eles venderam para o Corinthians e não pegaram o dinheiro. Então, assim... Ficou sem realmente... um jogador e sem o dinheiro, enquanto o Corinthians tem um jogador que seria diferencial pro Cuiabá e não pagou, né? Aconteceu algo semelhante, acho que com o Atlético Paranaense e com o Vasco também, né? É um bom ponto. Situação mais do que esdrúxula, né? Mais do que esdrúxula. Vicente, o papo tá tão bom, tão fecundo, que eu vou fazer 2 perguntas em uma, viu? Tá lá. Quais são, no seu entender, a seu ver, dentre as áreas esportivas diversas, quais são as que estão precisando mais, né? Mostra uma demanda mais efetiva, maior, de contribuição da legislação para sua melhoria, para seu desenvolvimento. E a outra é sobre governança de clube de futebol. A desgovernança é tão percebida, tão escancarada, não é, do Brasil. A gente percebe coisas escabrosas todos os dias, na imprensa esportiva, né, nas melhores resenhas, televisão, internet, etc. Tal, coisas, inclusive, existem certos conteúdos de resenhas que retratam o que está acontecendo na realidade de gestão de clube de futebol, que parecem programas humorísticos, porque a gente chega a duvidar se aquilo é realidade, e o pior é que é realidade. Então, face a essa desgovernança tão grande, em que é que a legislação, Vicente, pode, com sensibilidade, né, com critério, com muita acuracidade, como é que pode contribuir para a melhor responsabilização, transparência da gestão desse clube de futebol? Ótimas perguntas, Wilson. Vamos lá, sobre governança, né? Como eu falei na última resposta do Ivan, existe uma limitação do poder legislador do Estado em relação ao esporte sobre a questão da autonomia das entidades esportivas. Então, assim, e se avançou muito nesse sentido. Até eu lembro, né, enfim, tem a Lei Pelé, né, que já estabeleceu algumas regras de governança, várias regras de governança interessantes, mas, assim, conectadas a entidades que recebessem recursos públicos de alguma natureza. Então, todo o esporte olímpico brasileiro, 99%, né, não sei todo, mas sei lá, 99% do esporte olímpico brasileiro recebe recursos públicos, né, seja clubes, formadores, né, do esporte olímpico, seja federações e confederações nacionais. E quando você dá recurso público, aí sim, aí o Estado pode colocar requisitos. Ele pode dizer, eu estou te dando dinheiro, né? Eu estou transferindo esse recurso que o Estado teria aqui para fomentar educação e esporte, e estou delegando para um privado, para uma entidade privada, né? Um clube, uma federação, etc. Estou repassando esse recurso, mas como é um recurso público, eu posso falar, olha, você vai ter que gastar você vai ter que gerir dessa forma. Não exatamente comprar isso, comprar aquilo, né? Não chega a esse ponto. Mas você vai ter que atender determinados requisitos de transparência, de governança, né? Um manual de compras, por exemplo, né? Você vai ter que prestar contas depois. Existem regras eleitorais
a eleição tem que ter um determinado colégio eleitoral representativo, com atletas, árbitros, treinadores. Existe uma questão dos mandatos eleitorais, você não pode ter uma reeleição excessiva, as atas eleitorais têm que ser transparentes. Então, você estabelece uma série de regras de governança e transparência, mas para entidades que recebem recursos públicos. No futebol, a lei do Profut trouxe várias inovações nesse sentido. Tá? Também vinculadas à questão do recurso público, porque era uma lei que fazia um refinanciamento fiscal das dívidas tributárias dos clubes de futebol, e todos eles tinham dívidas, né? Ou quase todos. Eu acho que Palmeiras, um ou outro que não precisaram aderir ali ao Profut. Mas, enfim, a esmagadora maioria. E aí o Profut trazia algumas regras de governança também, né? Regras muito interessantes, governança e transparência, também vinculadas a essa questão do recurso, né? De recebimento do recurso, seja de forma indireta, através de mecanismos tributários, né? De refinanciamento de dívida. E ali no Profut foi meio testado esse limite. Tinham regras do Profut que estabeleciam punições esportivas, como rebaixamento para clubes que tivessem inadimplentes, né, que não mostrassem que estavam ali em dia, né, seus colaboradores, que tinham, né, pago regularmente as parcelas do Profut, etc. E que estabelecia até rebaixamento desses clubes. Infelizmente, essas medidas caíram. Tecnicamente, eu entendo que com razão, mas, assim, do ponto de vista da governança do futebol, caíram, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, entendeu, e foi acompanhado depois, né, no plenário, ele entendeu que violava o princípio da autonomia das entidades esportivas. Ali era o Estado querendo estabelecer normas de funcionamento para entidades, né, normas de funcionamento de competições. Quando você diz que um clube vai ser rebaixado, você está interferindo no regulamento da competição, né? E aquilo caiu. Então, esse ali foi um balizador, um limite, né, até onde o Estado poderia ir nesse sentido. A governança. Eu acho que a lei das SAFs traz... Eu entendo que, num mercado como o futebol, que é um mercado autossustentável, com potencial econômico absurdo, o que o Estado tem que fazer um pouco é o que a lei das SAFs faz. É você criar um ambiente que, naturalmente, essa governança seja importante, né? Tem regras de transparência que até são resgatadas da lei das SAs, né, como a necessidade de publicação de balanços, conselho fiscal, etc. Então, assim, você tem algumas regras de transparência, né, que estabelece isso, mas sem uma interferência direta em como devem funcionar essas entidades, são entidades privadas. Então, há uma diferença aí entre entidades que recebem recursos públicos, né, diretamente, como as do esporte olímpico, e clubes de futebol, sempre dentro desse limite ali, né, de até onde o Estado pode ir em relação à gestão esportiva, das competições esportivas, né? Porque quando a gente fala de gestão esportiva, você tem o aspecto, né, da legislação ordinária, aspectos comerciais, trabalhistas, sociais, etc. Mas você também tem um aspecto da competição esportiva que aí o Estado não se mete, né? Eu esqueci a sua primeira pergunta, Wilson. A primeira foi em relação das diversas áreas esportivas existentes. Quais são, a seu ver, quais são aquelas que demandam uma contribuição da legislação, né, atualmente para melhoria e desenvolvimento? Que áreas, quais áreas demandam mais essa legislação hoje para se desenvolver? Eu acho que acho não, sem dúvida, é o esporte escolar e esporte de base, formação. Eu acho que a cada 4 anos a gente vê aí nos Jogos Olímpicos desempenho muito aquém do Brasil, e a gente chega à constatação que o problema do esporte brasileiro, eu falo esporte como um todo, é estrutural no sentido da base, né? Não é uma atividade conectada com a educação, do ponto de vista de formação. Você não tem o esporte nas escolas integrado como você vê em outros países, né? Seja Europa, Estados Unidos, Ásia. Isso faz com que a formação, e a gente até falou um pouco sobre isso no começo,
e o Estado delega essa formação desses atletas para clubes que muitas vezes estão interessados apenas no atleta que performa, né? No atleta que vai ser vendido ali na frente como o Endrick, como o Estevão, por não sei quantos milhões, mas que a formação dele... Claro que a gente vê excelentes trabalhos de base hoje, cada vez mais, né? Mas ali você não tem o Estado como formador do cidadão, né? E o esporte, a gente sabe, Wilson, você como baluarte aí da educação, né, da gestão esportiva, sabe muito bem como a educação tem esse poder transformador, né? E o esporte talvez seja a principal, uma das melhores ferramentas educacionais, né? De formar esses pequenos cidadãos aqui, de dar autoestima, às vezes, ao jovem ali que está na periferia, né? Não tem acesso a bens de consumo, não tem acesso à cultura. E o esporte acaba sendo ali uma tábua de salvação. Hoje, uma tábua de salvação econômica, né? Ele vê ali a oportunidade de tentar ascender economicamente. Mas eu acho que o esporte, e aí a legislação tem muito a contribuir, eu acho, né? Em relação a criar essa conexão mais forte entre esporte e educação. A gente teve um projeto, que a gente debateu no passado, em relação à inclusão, a um aumento da carga horária da prática de esportes na LDB, né, nas escolas públicas e particulares. E eu acho que esse debate tem que ser ampliado e a legislação tem muito a contribuir, sim. Eu acho que é o principal, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o principal missão, talvez hoje, da legislação esportiva seja a maior inclusão, essa maior conexão do esporte com a educação. Excelente. A gente queria agradecer, Vicente Piton, por essa aula de legislação, essa aula de como o Estado pode ajudar, como o Estado pode fazer com que o esporte e a gestão esportiva se tornem melhores socialmente, né? Juridicamente, e possam contribuir cada vez mais com a nossa sociedade e fazer com que o nosso país se desenvolva mais na questão esportiva. É isso, Wilson? Isso, e eu fico muito feliz com essa sua resposta, Vicente, porque é isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos, é isso que nós praticamos e buscamos contribuir para essa transformação social através da educação. Esse binômio legislação-educação, inclusive abre está na nossa pauta trabalharmos a formação integral dos atletas de futebol no Brasil, e abre um viés aí, uma vertente fantástica para uma próxima visita sua, a gente tratar disso, o binômio legislação-educação, na perspectiva da formação integral do atleta, né, Ivan? Exatamente. Perfeito. Pô, eu queria agradecer o convite mais uma vez, dizer que eu estou sempre à disposição, foi ótimo o bate-papo, é um prazer, né, falar sobre a questão da lei, né, da legislação sobre o esporte, em suas múltiplas camadas e dimensões, falar sobre futebol brasileiro, né, sobre governança, transparência. Pena que a gente não falou aí um pouco do Bahia, né? Mas deixa para outra oportunidade. Já para a próxima pauta também, com certeza. Com certeza, Vicente. Valeu, Vicente. Wilson, é isso, né? Mais um podcast da Arete Esportes. Você que tá em casa, tá no trabalho, tá ouvindo e vendo, né? Esse podcast. Deixa a sua contribuição. A sua contribuição é o quê? O like, a inscrição e o sininho ativado. Até a próxima, Wilson. Até a próxima. Um abraço grande, Vicente. Muito obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Obrigado. Valeu, pessoal.